falar uma coisa para os irmãos. Alguém, ao longo da semana passada, falou que, ou percebeu, né, e os irmãos têm percebido, que a gente está investindo nesses primeiros dias, os primeiros cultos do ano, falando sobre oração. E a gente vai continuar falando sobre isso aí ao longo dos próximos cultos, principalmente de quarta-feira, até quando a gente entender que Deus oriente a gente a mudar de tema. Essa igreja é uma igreja de oração. A gente se reúne terça e ora. A gente se reúne quarta e ora. A gente se reúne quinta e ora. A gente se reúne domingo de manhã e ora. A gente se reúne domingo à noite e ora. O poder da oração não necessariamente está ligado à mudança da situação, mas sim, o poder da oração está ligado diretamente à mudança do meu e do seu coração. Tenha isso em mente. Porque, às vezes, as pessoas acham que a ideia desse poder da oração está ligado diretamente à mudança da situação, como se fosse algo de ordem mágica. E nem sempre. Às vezes, vamos orar e a situação não vai melhorar. O poder da oração não necessariamente está ligado à mudança da situação. Ah, pastor, então por que a gente ora? Porque a gente ora porque nós gostaríamos que a situação mudasse, é claro. E assim devemos fazê-lo, e assim devemos continuar. Por isso que a gente se reúne terça, quarta, quinta, aos domingos, e ao longo dos nossos encontros nós investimos tempo intercedendo. Mas tenha em mente que o poder da oração está ligado diretamente à mudança do meu e do seu coração. Porque quando a gente ora, a gente lança sobre o Senhor a nossa ansiedade. Quando a gente ora, a gente encontra paz, essa paz que excede todo e qualquer entendimento. E no domingo passado, eu falei que provavelmente falaria sobre fervor espiritual. E entendo que Deus confirmou que deveria hoje compartilhar com os irmãos sobre isso. Falarei, ou iniciarei agora pela manhã e pretendo terminar à noite. Alguém já disse que a presença de Deus é a maior necessidade da igreja nos dias atuais, ou principalmente nos dias atuais. Pronto. A presença de Deus é a maior necessidade da igreja. Alguém vai dizer assim, pastor, mas isso parece tão óbvio. É algo óbvio. E eu classifico como algo imprescindível. Mas sabe, irmãos, nem sempre nós conseguimos manter um relacionamento real e pessoal com Deus. Será que é possível uma igreja não sentir necessidade do cabeça da igreja? Será que é possível a noiva de Cristo não sentir falta do noivo? Será? Nos versos que nós vamos ler, o noivo, o cabeça da igreja, ele vai fazer um diagnóstico, ele vai fazer um apelo e ele vai fazer uma promessa a essa comunidade, a essa igreja
que não mais sentia falta do cabeça da igreja. A essa noiva que não mais sentia necessidade, que não mais ansiava, que não mais desejava andar com o noivo, caminhar com o noivo, se relacionar com o noivo. E aí, queridos, a urgência em buscarmos sermos avivados a uma convocação ao fervor espiritual. Porque essa igreja deixou de ser uma igreja fervorosa. Esses irmãos deixaram de ser irmãos fervorosos. Isso não apenas aconteceu há aproximadamente 2000 anos atrás. Isso ainda acontece em nossos dias. E talvez isso esteja acontecendo hoje em sua vida. Talvez isso esteja acontecendo hoje na igreja a qual congregamos. Por isso há uma convocação ao fervor espiritual. A igreja que nós vamos ver que deixou de ser uma igreja fervorosa, dentre as 7 igrejas da Ásia Menor, infelizmente, e eu fico a pensar que Jesus, ao retratar essa igreja e descrever essa igreja, fez com lágrimas nos olhos, com tristeza profunda no coração, porque dentre as 7, foi a única que ele não teve condições de dizer nada de bom, porque naquele momento ela não tinha nada de bom para ser dito. Pastor, que igreja é essa? A igreja de Laodiceia. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14 até o verso 22. Vejamos nesses versos e nessa primeira parte qual é o diagnóstico que Jesus faz dessa igreja que é dele, que ele morreu por ela, deu sangue por ela. Diz assim, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor
dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai, a tua palavra, que é viva e eficaz, a tua palavra que falou tão profundamente, não apenas à minha mente, mas ao meu coração, à minha alma, que nessa manhã ela possa encontrar morada no coração dos meus queridos irmãos, e que seja uma manhã de reflexão, que seja uma manhã de contrição, de quebrantamento, a começar por mim, ó, continuar em mim, ó Pai. Fale a tua igreja, essa igreja que custou um alto preço. É o que eu lhe peço, Pai. Que haja em nós o desejo sempre presente de sermos fervorosos espiritualmente. Suplico encarecidamente a capacitação do seu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Qual é o diagnóstico que Jesus faz dessa igreja? Bom, para se fazer um diagnóstico, é preciso ser alguém muito capacitado e é preciso conhecer alguém, ou conhecer essa pessoa, né? E aí, no verso 15, Jesus vai dizer assim, olha, conheço as suas obras. Vale ressaltar aqui que quem está falando a João é o Cristo ressurreto. E esse Cristo ressurreto é onisciente. A onisciência de Cristo, o interesse de Cristo por sua igreja, ninguém conhece melhor a sua igreja do que o dono dela, do que o Senhor dela, do que aquele que morreu por ela. Por isso que Jesus vai dizer, eu conheço. E a ideia de obras aqui, não apenas aquilo que aquela igreja fazia, ou estava fazendo, ou fez, mas eram as condições espirituais gerais. Ou seja, envolvia toda a vida espiritual daqueles irmãos que faziam parte daquela comunidade. Conheço vocês. Quando nós vamos ao nosso médico, geralmente a gente diz assim, eu tenho o meu médico. Eu, assim como outros irmãos aqui, a Jácia eu sei que é paciente dele, há um cardiologista aqui muito conhecido e capaz em nossa região, doutor Silvio. E aí, né, uma vez por ano eu vou lá no doutor Silvio. E ele me conhece. Ele sabe o meu nome, apesar de serem muito pacientes, mas quando ele puxa lá a ficha no computador, ele sabe quem eu sou, ele sabe o que eu faço. E às vezes a gente gasta mais tempo conversando sobre coisas da vida do que minha saúde, porque ainda tá bom, né? Eu costumo dizer, a máquina tá boa, o problema é a lataria, né? Ele me conhece. E aí ele vai falando, vai dizendo, olha, fique atento a isso. E tá sempre uma gordurinha no fígado, né? Mas ele nunca passa o remédio, porque ele diz, não, olha, seu colesterol tá bom e tal, isso aí você sabe o que é, né? Tá acima do peso. E ele tem condições de fazer um bom diagnóstico, porque ele me conhece. Já sou paciente dele há mais de 20 anos. Jesus nos conhece, irmãos. Ele nos conhece. Ele conhece a cada um. Jesus conhece as nossas dores. Jesus conhece as nossas lutas. Jesus conhece as nossas aflições. Jesus conhece as nossas tristezas. Jesus conhece as nossas decepções. Jesus lhe conhece. Ele sabe de cada uma das suas lutas, das suas tristezas, das suas decepções. Sabe de cada uma delas. Mas também Jesus conhece seus pecados, meus pecados. Jesus conhece meus pensamentos, os seus pensamentos. Jesus conhece os meus defeitos, os seus defeitos.
Jesus conhece minhas virtudes, suas virtudes. Talvez sua mãe, seu pai, seu cônjuge, que você ache que lhe conheça, não conhece. Está longe de conhecer tão bem quanto Jesus. Ninguém se compara a Jesus. Porque ele tem poder de sondar a mente. Ou, uma linguagem metafórica, ele tem poder de sondar corações. Então, ele é extremamente capacitado para dizer: conheço as suas obras. Não há pessoa melhor para fazer um diagnóstico de nossa vida espiritual do que o Cristo ressurreto. Ele é o grande especialista. Por isso, ao iniciarmos a nossa caminhada, olhando para os irmãos da igreja de Laodiceia e fazendo um paralelo com essa igreja e trazendo e aplicando algumas lições à nossa vida, por favor, meu irmão, minha irmã, não esteja com os seus ouvidos, em especial com o seu coração fechados para aquilo que Deus deseja falar a você. Pelo contrário, esteja com os seus ouvidos e com o seu coração aberto e atento ao diagnóstico que o Espírito Santo há de trazer ao seu coração nessa manhã. Por favor. Bom, vejamos o diagnóstico. O que Jesus fala daquela igreja, a sua igreja, ou parte da sua igreja, que se reunia numa cidade chamada Laodiceia. Irmãos, tenha em mente que Jesus está falando de uma igreja, não está falando de um povo descrente, não está falando de gente que não teve uma experiência real e pessoal com ele, não. Jesus está falando de gente que teve uma experiência real e pessoal com ele. Jesus está falando de gente lavada e remida no sangue dele. E aí, ele traz um triste diagnóstico. Jesus diagnosticou a falta de fervor espiritual daquela igreja. Veja lá o verso 15 e 16, novamente, por favor. Apocalipse 3. Olha o que diz. Olha o diagnóstico. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno. Aquela igreja era morna. E nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O diagnóstico é ausência de fervor espiritual. William Barclay, um grande teólogo e comentarista do passado, ao olhar para esse texto e comentar esse texto, ele vai dizer que na vida cristã é possível ter 3 temperaturas espirituais. Olhando aqui e fazendo uma analogia com o que Jesus nos apresenta, então é possível ter um coração ardente. E esse é o desejo de Jesus, que tenhamos um coração ardente. Pastor, mas onde a gente encontra talvez um referencial para isso, para ter um coração ardente? Bom, os discípulos de Emaús. Veja lá Lucas, capítulo 24, verso 32, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 24. É gente que ouve a palavra do Senhor e o seu coração arde, o seu coração entre chamas.
Lucas capítulo 24, verso 32. Aquela experiência que aqueles homens tiveram quando estavam indo rumo a Emaús, estavam conversando com Jesus e nem se deram conta. Depois quando eles perceberam e Jesus já tinha ido, olha só o que eles vão dizer. Perguntaram-se um ao outro. Não estavam o quê, irmãos? Queimando ou ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Não estava ardendo, não estava queimando os nossos corações quando Jesus estava falando. É isso, irmãos. Quando há realmente fervor espiritual, quando a gente ouve a palavra, quando a gente escuta a palavra, há ardor, há fervor, aquilo queima, aquilo nos inquieta, aquilo nos mobiliza. Essa é a primeira característica de um coração fervoroso. Ou diria, a primeira temperatura que Jesus deseja que haja em nós, assim como havia no coração dos discípulos de Emaús. Mas a segunda, um coração frio. Veja lá Mateus capítulo 24. Isso é lamentável. Isso tem acontecido muito. E a tendência, tristemente, lamentavelmente, é que só vem aumentar. Porque quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais isso vai aumentar. Mateus 24, verso 12. Diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. As pessoas vão ouvir a palavra e aquela palavra já não mais impactará. Jesus já não mais fará com que o coração das pessoas seja aquecido. Por isso, lembram da frase? Deus é a maior necessidade da igreja, porque Deus é amor. E se as pessoas não sentem mais necessidade de Deus, e a terceira temperatura espiritual é o que está descrito em Apocalipse. Coração morno, coração indiferente, apático. É isso. Então, na vida cristã, há 3 temperaturas espirituais. Coração ardente, coração frio, coração indiferente. Jonathan Edwards, pastor do século XVIII, grande teólogo, um missionário entre os índios americanos, considerado um dos maiores filósofos norte-americanos, e algumas pessoas vão dizer, essa turma que estuda, essa turma que gosta de ler muito, não busca muito ardor, fervor espiritual. Grande engano. Grande engano. Grandes pensadores também foram grandes homens cheios do Espírito. Não trilhe por esse caminho. Jonathan Edwards vai dizer o seguinte: precisamos ter luz na mente e fogo no coração. Luz na mente e fogo no coração. Diferentemente das outras igrejas, das outras 6 igrejas que estavam ali naquela região da Ásia Menor, o problema da igreja de Laodiceia não era um problema de ordem teológica, não era um problema de ordem moral, não era um problema que a igreja estava sofrendo perseguição, não era uma questão ali que haviam adentrado hereges, então estavam distorcendo a palavra, heresia, não era. O que faltava àquela igreja, o que faltava, ou o que estava faltando àqueles irmãos, era fervor espiritual. A vida daqueles irmãos,
A vida daquela igreja era uma igreja morna, indefinível, apática, indiferente, nauseante. Era uma igreja acomodada. Simples assim. Simples e triste assim. Uma igreja acomodada. Esse é o diagnóstico. Falta de fervor espiritual. E aí, eu vou lhe fazer essa pergunta, porque eu tenho me feito essa pergunta ao longo de algumas semanas. Eu já havia anunciado aos queridos irmãos o que eu provavelmente estaria pregando hoje. Então, essas palavras têm reverberado em minha mente e meu coração já há algumas semanas. Como está o seu braseiro espiritual? Se hoje você estivesse diante do médico dos médicos, que é Jesus, qual o diagnóstico que você receberia dele? O que você acha que ele diria para você? Desses 3 níveis de temperatura. Será que ele diria que o seu coração é um coração ardente? Será que ele diria que seu coração é um coração de gelo? Ou será que ele diria que o seu coração é um coração morno? Coração apático, coração indiferente, coração acomodado. Pastor, mas quais são os sintomas? O que fez? Porque para um médico chegar a um diagnóstico, ele precisa então avaliar os sintomas, né? Quais eram os sintomas daquela igreja? Quais eram os sintomas que aqueles irmãos apresentavam para que Jesus chegasse àquele triste diagnóstico? Bom, infelizmente, irmãos, aquela igreja refletia muito da cidade. Isso, a maioria dos comentaristas vão dizer. Mas eu fiquei a pensar, será que era a igreja que refletia a cidade ou a cidade que refletia a igreja? Porque muitas pessoas que habitavam aquela cidade estavam na igreja. Então, fiquei a refletir sobre isso. Mas independente se aquela igreja refletia a cidade ou se a cidade refletia a igreja, o fato é que os sintomas estão aqui. Estão aqui presentes. Primeiro sintoma aqui que eu quero destacar. A igreja de Laodiceia, assim como a cidade, se orgulhava de sua riqueza financeira. Veja lá o verso 17. Por favor. Diz assim. Olha o que eles diziam. Estou rico e abastado e não preciso de nada. Não preciso de coisa alguma. Aí Jesus vai dizer, e nem sabes que tu és infeliz. Estou rico e abastado. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Laodiceia era o centro bancário da Ásia Menor. A cidade de Laodiceia era tão rica, que quando um terremoto devastou a cidade por volta do ano 61, depois de Cristo, então a cidade ficou devastada. Outras cidades ofereceram ajuda. E sabe o que eles fizeram? Eles simplesmente recusaram. Falaram, não, nós não precisamos de ajuda. Nós resolvemos aqui. E eles resolveram. Eles reconstruíram a cidade. Ou seja, disseram, olha, nós não necessitamos de nada e nem de ninguém.
Isso estava presente na igreja. Entendiam que não necessitavam de nada e nem de ninguém. Ou pelo menos pensavam assim. E aí, irmãos, uma triste realidade. Aquela igreja tinha um poder financeiro tão grande que eles chegaram à conclusão que eles nem mesmo precisavam de Deus. Se achavam autossuficientes. Que tristeza, irmãos. Que tristeza. Tudo leva a crer que aquela igreja trocou o seu amor. Deixou de amar o Cristo para amar o dinheiro. Passou a amar mais o dinheiro do que a Cristo. E aí, o amor ao dinheiro traz uma falsa segurança. É isso que aconteceu aqui. Uma falsa segurança e uma autossatisfação. E aí o verso 17 vai dizer que apesar de serem ricos financeiramente, eles eram pobres espiritualmente. Diferentemente da igreja de Esmirna. Se a gente for ver lá em Apocalipse capítulo 2, verso 9, a igreja de Esmirna era uma igreja financeiramente pobre. Mas aí Jesus vai dizer, olha, vocês são ricos, mas tu és rico. Porque tem o maior e melhor tesouro, que é Cristo. Aquela igreja que era pobre financeiramente, mas rica espiritualmente. Agora imagine uma igreja se achando autossuficiente, dizendo assim, Jesus, eu não preciso mais do Senhor. Noivo, a noiva não precisa mais do Senhor. Cabeça, que é Jesus, o corpo não precisa mais do seu comando. Era isso que estava acontecendo. Trilharam pelo caminho do orgulho, por causa de sua riqueza financeira. Autossuficiência, autossatisfação, auto se bastavam. Era um dos sintomas. Muito cuidado para você não estar trilhando por esse mesmo caminho. Muito cuidado para você não estar trocando Jesus por outras coisas. Não necessariamente pelo dinheiro. Você pode estar trocando Jesus por outros deuses. E quando eu falo deuses, é tudo aquilo que você coloca no lugar de Jesus. E você bem sabe, talvez, o que seja. Eu não sei. Eu sei o que eu posso estar colocando no lugar de Jesus. E o Espírito Santo fala ao meu coração. Assim como eu tenho total convicção que o mesmo Espírito Santo que fala ao meu coração quando eu estou com meus ouvidos e o coração aberto, ele fala ao seu coração também. Porque o meu Deus, com D minúsculo, ou o meu Deus que eu quero colocar no coração de Jesus, não necessariamente é o mesmo seu Deus. Mas o segundo sintoma que fez com que Jesus chegasse àquele triste diagnóstico, aquela comunidade, ela se tornou vaidosa. Sabe por quê? Lá no verso 17 e 18 de Apocalipse 3, diz assim, lá no finalzinho, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de mim, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Dá uma paradinha aí. Pastor, aquela turma,
eles estavam nus? Sim. Mas como assim? Vamos lá. Laodiceia, a cidade, não apenas era o centro financeiro da Ásia Menor, mas também a cidade se orgulhava que era o grande centro da indústria têxtil da Ásia Menor. Então, os habitantes daquela cidade se vestiam muito bem. Ali se fabricavam os melhores tecidos e automaticamente as melhores roupas. Mas Jesus está dizendo que aquela turma andava nu. Sabe por quê? Sabe por quê? Apesar daquela turma se vestir muito bem, eles estavam belíssimos por fora, mas por dentro estavam nus. Era uma igreja de aparência. Era uma igreja vaidosa. Eles se vestiam como crentes. Andavam como crentes. Falavam como crentes. Mas não agiam como crentes. Mas o coração deles não era um coração de crente. Por isso que Jesus vai dizer que eles estavam nus. Infelizmente, os crentes de Laodiceia eram como os escribas e fariseus que Jesus constantemente denunciava. Pastor, como eram os escribas e fariseus que Jesus denunciava? Veja lá Mateus capítulo 23, verso 27. Por favor. E diz assim, olha. Ai de vós, Mateus 23, verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundície. Por fora, belíssimos, mas por dentro estão podres e imundos. Laodiceia se orgulhava da roupa que fabricava, mas espiritualmente estava nua. E a sua nudez desonrava e envergonhava o Senhor. Como estão as suas roupas? Como andam as suas vestes espirituais? Terceiro sintoma, terceiro e último, já caminhando para o final. Aqueles irmãos se achavam autossuficientes, aqueles irmãos se olharam pelo caminho da vaidade, aqueles irmãos, eles estavam com os ouvidos e os olhos fechados para as coisas espirituais, fechados para as coisas espirituais. É muito significativo, porque a cidade de Laodiceia e os habitantes daquela cidade, eles se orgulhavam da escola de medicina que lá tinha. Havia duas coisas que contribuíam para a fama, a grande fama daquela escola na região da Ásia Menor. Era um unguento, dois ungüentos. Um unguento para os ouvidos e um unguento que, na verdade, era um colírio para os olhos. Por isso que Jesus até fala
que eles estavam cegos, né? Jesus usa muito as questões ali da região, né? Jesus faz esses paralelos. Mas como pode uma igreja, uma igreja que estava situada numa região onde era famosa pelo colírio que trazia visão às pessoas, e Jesus vão dizer que eles estão cegos? Sim, cegos espiritualmente. Laodiceia tinha tal consciência de suas habilidades médicas ao tratamento ali da audição e da visão. Mas na cidade da saúde estava a igreja mais adoecida, espiritualmente falando. Na cidade da saúde estava a igreja mais adoecida, espiritualmente falando. Irmãos, aquela igreja, ela era tão apática, tão apática, tão apática, que nem o diabo se importou com ela. Nem o diabo se importou com ela. Eles mesmos se bastam, são traste. A gente nem vê um ataque do inimigo naquela igreja. Para vocês terem uma ideia. Sabe por quê, irmãos? Apesar deles terem um unguento famoso lá, que ajudava lá na audição, né, um unguento para os ouvidos, eles estavam com os ouvidos fechados para a palavra de Deus, para o Espírito Santo de Deus. Apesar deles terem um colírio famoso, importante, para contribuir com que as pessoas enxergassem melhor, eles estavam cegos para as questões espirituais. Aquela igreja trilhou pelo caminho da arrogância, porque eles se julgavam saudáveis, mas eles estavam adoecidos. Os membros da igreja, eles se tornaram convencidos e vaidosos, convencidos e arrogantes. Laodiceia fechou os olhos, fechou os ouvidos e fechou os olhos para as coisas de Deus. A minha pergunta para você: os seus ouvidos e os seus olhos estão abertos para as coisas espirituais? Os seus ouvidos estão abertos para a voz do Espírito Santo de Deus? Os seus olhos estão abertos para as visões espirituais que Deus quer lhe dar? E quando eu falo visões espirituais, eu não necessariamente estou falando daquelas visões extraordinárias, um anjo descendo. Não, isso até pode acontecer. Mas coisas simples, que às vezes estão diante de você, e você não quer ver. Porque tem gente que não quer ver. Simples assim. Deus está mostrando diariamente que as pessoas não querem ver. Seus ouvidos e seus olhos estão abertos para as verdades espirituais de Deus? Aqui está, irmãos, os sintomas. Ou estão os sintomas, melhor dizendo. Uma igreja que trilhou pela autossuficiência. Uma igreja que trilhou pela vaidade. Uma igreja que trilhou pela arrogância. E aí Jesus vai dizer, e vai chegar uma triste constatação, que um crente morno, e olha, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Um crente morno é pior do que um incrédulo. Um crente morno é pior do que um incrédulo. Pois bem, a igreja de Laodiceia
perdeu seu vigor, perdeu seus valores, perdeu sua audição, perdeu sua visão, perdeu sua vestidura. E agora, irmãos? E agora? Um crente incrédulo, ou melhor, um crente morno é pior do que o incrédulo. E agora? Pois bem, convido você a estar conosco à noite, porque a gente continua a pensar sobre a igreja de Laodiceia. Curva sua cabeça, feche seus olhos. E nessa manhã, irmãos, sem emitir juízo de valor algum, e se isso lhe ajuda, a começar por mim, porque eu já fiz essa oração. Eu quero orar por você. A você que diante de tudo que ouviu e estando com o ouvido aberto, com os olhos atentos e acima de tudo com o seu coração aberto, está chegando à conclusão que deve ser mais fervoroso ou fervorosa espiritualmente. Pastor, eu estou trilhando por um caminho de mornidão, de apatia, de indiferença e entendo que o Senhor está falando comigo. E quero ser mais fervoroso ou fervorosa espiritualmente. Quero orar por você, se você assim desejar. E eu vou pedir para você se colocar de pé em onde você está. Alguém nessa manhã, Deus abençoe, Deus abençoe. Aí onde você está? Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém mais? Quero orar pela sua vida. E vamos juntos. Deus abençoe, Deus abençoe. Se você está cultuando conosco online, também se esse é o seu desejo, se algumas palavras chegaram ao seu coração e arderam profundamente aí dentro do seu coração, esse é o seu desejo, eu quero orar pela sua vida. Você quer ser mais fervoroso, fervorosa espiritualmente. Deus abençoe, Deus abençoe. Só se levantar. Vamos orar. Pai, aqui estamos. Eu já fiz essa oração, mas quero fazê-la novamente. Agora com os meus irmãos. O Senhor, melhor do que ninguém, sabe qual é a nossa condição, a nossa situação, onde caímos, onde estamos caindo, onde estamos dando brecha. E lhe suplicamos a tua ajuda, a tua ação e a tua intervenção. Que haja em nós o desejo presente e ardente, Senhor, de sermos mais fervorosos espiritualmente. Pai querido e Deus de amor, quando necessitamos que o nosso coração possa arder pela tua palavra, possa queimar, que possamos ter luz na mente, fogo no coração. Pai querido e Deus de amor, ajuda-nos. Trabalhe, Pai, em nós e através de nós. Que o Senhor possa estar tirando toda e qualquer mornidão que esteja em nossas vidas, em nosso coração. E suplico encarecidamente. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com cada cristão espalhado por esse mundo. E os cristãos que aqui estão dizem amém e amém.